Olá, meus irmãos, tudo bem? Sou Hernani, sou pastor aqui em Curitiba e eu gostaria de fazer um vídeo respondendo uma pergunta, um questionamento que está surgindo na boca de alguns cristãos. E quando surge esse questionamento, parece que eu estou ouvindo mais ateu do que realmente um cristão falando. O questionamento é: cadê os pregadores de cura nessa hora? Cadê os cultos de cura nessa hora? Por que esses pregadores de cura não mantêm a igreja aberta e não ora pelos doentes? Bom, deixa eu falar uma coisa para você, isso é muito importante. Em primeiro lugar, falo por mim, que sou um pregador de cura e de libertação. A igreja não está aberta, não é porque a gente não quer, porque você pode ter certeza. Na época do H1N1, que foi uma crise semelhante a essa, 2009, eu estava pregando e fazendo cruzada, sem medo nenhum, e pondo a mão e orando pelas pessoas. No entanto, nós estamos respeitando um lockdown, um decreto, que nos obriga a fechar as igrejas. Você acha que se eu pudesse, eu estava com uma tenda armada no Brasil todo, orando pelos enfermos e expulsando demônio. Pode ter certeza. Se eu pudesse, eu estaria. Mas existe uma ordem, porque tem um pregador aí que disse assim: manda aí para a Itália os 2, 3 para curar as pessoas. Cadê os cultos de cura? Eu ouvia, parece que eu ouvi mais um ateu falando do que um pregador. A primeira coisa que você precisa entender é que esse pregador ele não crê nos dons mais da Bíblia. É um pregador cessacionista. Ele crê que cessou os dons. Isso é uma linha teológica tradicional. Então eu pergunto para esses irmãos que estão questionando o continuismo, pergunto para vocês: cadê a pregação tão eficaz das igrejas reformadas na Europa, que foram vencidas e derrotadas pelo liberalismo teológico? Porque a maioria dessas igrejas tradicionais já aceitaram o casamento gay, já aceitaram o aborto, muitas viraram boate, mesquitas, já não existem mais. Então você anda pela Europa ou pelos Estados Unidos, tem lá uma faixa muito grande de muitas igrejas chamada Dead Churches. Essas igrejas foram vencidas pelo liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele é o fundo do poço do determinismo, que quando você começa a questionar a Bíblia, dizendo que não tem mais dom, dizendo que isso, e ficar só com a letra da Bíblia, o liberalismo teológico é o próximo passo. Então as pessoas começaram a filosofar em cima da Bíblia e descrer da Bíblia, mas dizem que crê na inerrância da Bíblia, ok? E veja que agora a maior briga desses irmãos tradicionais é contra o liberalismo teológico. Então eu gostaria de ler para você, porque eu acredito sim, querido, eu acredito, você que falou isso, que existe mais falso profeta do que a gente imagina hoje. Gente se prevalecendo da pregação do evangelho para se locupletarem. Eu não tenho dúvida disso, mas eu acho que está errando na dose, errando no tom e na maneira. Quando diz assim: aonde estão os cultos de cura? Aonde estão os pregadores de cura? Eu estou ouvindo um ateu falar. Mas o que você precisa entender é que por detrás desse questionamento está um ateísmo prático. Esses irmãos não creem mais nos dons de poder. Eles dizem que crê, mas não crê não crê. Mas veja o que é pregação do evangelho na Bíblia e do que ela é acompanhada. Em Atos 8, verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali ele pregava Cristo. O que Filipe pregava? Cristo. Assim que o povo ouviu e viu Filipe, viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que Filipe pregava. Porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos, dando gritos. Viu só? Você pode discordar de tudo que a Universal faz, e a Universal, essas outras igrejas aí, faz muita besteira. Meu Deus do céu, coisa que eles vão dar conta diante de Deus. Mas expulsar demônio não é a coisa errada, não. Então, porque tem gente que expulsa demônio e faz coisa errada, então agora expulsar demônio é errado? Tem gente que está se locupletando aí com os dons e ora pelos enfermos, então orar para curar enfermo agora. Então agora então deixa eu te explicar. Você está atacando são os dons, não as pessoas. Os dons estão aqui. Mas quando você ataca os dons, mostra realmente que você não crê na continuidade dos dons. A Bíblia Sagrada diz que lá em Samaria, Filipe realizou milagres e os demônios saíam dando gritos. Demônio gritar, demônio sair dando grito, demônio manifestar num culto é sinal. Está na Bíblia, ok?
Ou você me diz que hoje as pessoas não incorporam mais com demônio. Ó, as pessoas não incorporam mais com demônio? Então aí, se as pessoas incorporam, então não tem mais doente hoje. Mas veja também em Atos, no capítulo 14, Paulo em Listra. Verso 6, ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades ligadas de Listra, Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sem jamais conseguir andar. Ele ouviu Paulo pregar. O que Paulo pregava? Está no verso 7 o que Paulo pregava. Pregou o evangelho. Ouviu Paulo pregar. E Paulo fixou os olhos nele e percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Como que a fé vem? Por ouvir o evangelho. E o que acontece quando você ouve o evangelho? Paulo ordenou em alta voz, levanta-te sobre seus pés e anda. Então vamos lá. Eu sei que você vai me dizer, não, mas os milagres dos apóstolos eram milagres de verdade. Esses milagres hoje aí que são falsos. Eu acredito que tem milagres falsos. Meu irmão, mas não faça isso. Tem muita gente curada. Jesus cura. Jesus cura. Por que não está tendo culto de cura na época do coronavírus? Então é mentira o culto de cura. E por que não está tendo reações de cura na época do coronavírus? Então os pregadores de cura é uma fraude. Meu amigo, não está tendo culto porque a gente está obedecendo um decreto. Se o governo falar, pode abrir as igrejas, eu abro as igrejas amanhã e chamo todo mundo e meto a mão na cabeça de todo mundo sem medo. Sem medo. Então eu acho que você errou no modo e no tom, meu querido. Outra coisa, por que eu achei importante trazer essa coisa bíblica? Porque muita gente, até mesmo da igreja que eu sou pastor, muitos crentes falando igual ateu. Tá vendo que esse negócio de cura é mentira? Tá vendo que esse negócio de dom de cura é mentira? Por quê? Porque incitou as pessoas contra uma obra de Deus, uma obra do Espírito. Então eu peço a esses irmãos, esse pregador especificamente, que reveja, que se retrate. Quer atacar? Eu acredito falso profeta, mas o certo seria você dizer, olha, eu acredito em cura, mas eu queria dizer, esses bonachão aí, ó, que fingem cura, que fingem milagres, aonde é que estão vocês agora? Eu preguei e falei, cadê tais pregadores nesse momento? Porque agora é um momento só de pregação profética. Você não atacou as pessoas, você atacou a obra de Deus, que são os dons do Espírito. Cadê os cultos de curas? Você está dizendo que culto de cura é fraude. Você está dizendo que orar pelos enfermos é fraude. Aí eu perguntei e volto a perguntar. Então, quando Neemias, lá, antes de Neemias, claro, quando o povo de Israel foi exilado na Babilônia, Neemias vem e reedifica. Mas quando o povo de Israel foi exilado na Babilônia, foram como escravos para a Babilônia, o Deus que tirou eles da escravidão não era o mesmo Deus que permitiu eles ir para a escravidão? Você crê na soberania de Deus, me responda isso. Onde é que está Deus, a soberania de Deus, quando transformou a Europa, que é o berço do protestantismo, a Suíça, que 98% é protestante, mas 98% hoje é ateu, diz não crê em Deus, é o berço lá, ó. É o berço. Onde é que está a mensagem poderosa da reforma protestante? E eu creio isso é uma mensagem poderosa. Não, meu amigo, não é assim que a gente resolve as coisas, não. Então, o Deus que cura não é o Deus que está agindo agora? Então, não é o momento. Mas nós temos aí na internet, pode pesquisar, testemunho de irmãos cristãos curados de coronavírus na China. Muita gente tem aí ateu, médico ateu que se converteu. Meu amigo, vamos crer no agir de Deus. A hora que terminar, a hora que a gente puder pregar, você vai ver que vai chegar gente curada de vírus, de não sei o quê, como tem gente curada de tudo que é coisa. Mas esse é o momento que Deus escolheu, que a gente não pode nem sair para a rua, senhores. Então, tem falso profeta, tem gente mau caráter, mas não ataca a obra de Deus. Tem gente muito séria, não põe tudo, não fala a coisa de forma genérica. Em último lugar, eu acredito que você deveria pregar a palavra agora, meu querido.
não é ficar atacando as pessoas. Infelizmente eu tenho que vir pregar isso aqui, porque agora é uma coisa doutrinária e séria, porque tem gente que já estava sem fé e ficou mais sem fé ouvindo o que você falou, porque deixou de crer em milagre, deixou de crer em sinais, prodígios e maravilhas. Viu só o nível que nós chegamos? Então eu acho urgente essa palavra minha. Então, meu irmão, você que está me assistindo, creio que esse irmão é um homem de Deus, mas ele errou no tom e no modo. E creio que Jesus cura. Também acredito que está muita bagunça, não tenha dúvida. Mas o que importa para nós é aquilo que a Bíblia diz. Jesus cura. Os demônios incorporam, mas eles saem em nome de Jesus. As pessoas ficam doentes, mas Jesus cura. Ah, mas a cura é pela soberania de Deus. É claro que é pela soberania de Deus. Ninguém diz o contrário. Então foi dito aí, vocês não curam todo mundo? Eu pensava que quem curava era Jesus. A gente só faz orar. Eu sei para quem ele direcionou o canhão, sei do que ele está falando, mas a maioria dos crentes não tem essa maturidade de saber para que ele direcionou o canhão, não tem a mínima sagacidade de saber do que ele está falando. Mas eu acredito, irmão, e agora eu falo em nome de Jesus para você, é bom você rever, porque você trouxe incredulidade ao coração das pessoas, e você descredibilizou uma obra do Espírito, que são os sinais, prodígios e maravilhas, curar enfermos e expulsar os demônios. Quer um conselho meu? Reveja. Eu falo de Deus ao seu coração. Que Deus os abençoe.